Olá, pessoal. Muito bom sábado. Gratidão, Forever in Brasil, por estar aqui. Muita gratidão mesmo. Meu nome é André Valente, eu sou FBO, gerente, tenho formação médica e hoje estou aqui para falar um tema bem interessante, um tema de saúde, um tema que eu gosto muito, eu tenho vivência disso. Antes de mais nada, queria agradecer muito essa parceria. O nosso sistema se chama Valente, sistema de Network Marketing. É um sistema que assim tem me feito grandes, boas surpresas, orgulho, e essa parceria com Forever Living é fenomenal, é fantástico. Então, aqueles que já vivem isso, continuem, cresçam, aumentem. E aqueles que não viveram ainda, por favor, entre, vale muito a pena. Aqui está aqui meu QR Code, quem quiser seguir na rede social, é só acessar aqui, através do QR Code. Bom, o tema de hoje é tudo para um verão saudável. Então, imagina, tudo para um verão saudável. O que a gente pode reunir, né? O que é ser saudável? E saudável no verão. Então, esse momento que nós estamos chegando agora, eu estava aqui há um pouco tempo atrás na praia, correndo e fazendo meu exercício, vendo aquele calor forte, né? Aquela praia linda. E aí o verão, a gente tem que se preparar para ele. Na verdade, não é só para o verão, é se preparar para a vida. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre saúde, promoção de saúde, e não ficar falando de doenças e como você usar a suplementação para tratar doenças. Claro que os suplementos servem para tudo, inclusive para ajudar você a sair do problema patológico, seja qual for. Mas vamos falar aqui, focar em saúde. Bom, quando a gente fala de verão, saúde, a gente fala geralmente aqui das medidas, né? Então, assim, essas medidas que nós tanto primamos por ela, né? Não todo mundo, mas a maioria hoje que é o corpo fit, o corpo perfeito, o corpo da cintura com bíceps tal, peitoral tal. E aí, será que isso tudo é saúde? A saúde externa, estando bem, o resto está tudo bem? Na verdade, se estiver fora bem, né? A capinha estiver boa, ótimo, mas você tem que estar também a parte interna, né? O seu íntimo, o seu pessoal, a sua célula, a sua saúde intelectual, mental, corporal tem que estar muito boa. Então, quando a gente fala em saúde no verão, tudo para a sua saúde no verão, a gente tem que lembrar do componente externo e do componente interno. Bom, então, para fazer a seguinte pergunta: como estão suas medidas? Como estão nossas medidas? Mas como estão nossos sistemas? Como está o nosso cardiovascular? Como está o nosso sistema nervoso? O nosso psique, né? O nosso sistema muscular, a pele, visão, audição, os sentidos, como é que eles estão funcionando? Então, essa eu acho que é a resposta maior que a gente tem que ter hoje aqui. Então, o problema está aqui, mas como eu posso ajudar, como eu posso me transformar em uma pessoa saudável, como eu posso evoluir nesse processo? Então, eu acho que aqui é onde a gente vai mesclar um pouco da parte física, da parte estética da coisa, do shape, e também da parte interna, da parte do nosso sistema. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma pessoa, uma amiga, Atenas Prata. Ela hoje mora em Cumbuco, no Ceará, próximo a Fortaleza. E Atenas, usando algumas suplementações e principalmente muita boa vontade, resiliência, exercício físico, dieta, acabou perdendo 25 quilos. E está aí, Atenas, no verão, saudável, sorrindo, botando seu biquíni, feliz. Então, assim, vale muito a pena você investir em você mesmo, investir em saúde. Então, está aí um grande exemplo. Apenas meu coração para você. Ela nos permitiu mostrar esse resultado porque ela mesma ficou orgulhosa, orgulhosa com a mudança de vida que ela está permanecendo, inclusive. Outras pessoas aqui que eu admiro, aqui um amigo à esquerda, ele perdeu 8 quilos usando 4 substânciazinhas, 4 elementos. Então, assim, antes, né, de você pensar de que a suplementação ou o que ele ingeriu tratou a doença, na verdade, ele começou a promover a saúde e a melhoria dos sistemas. Isso fez com que ele melhorasse, tirasse a retenção de líquido e, consequentemente, tirasse essa gordura mais inflamada. E, do outro lado, está aqui meu querido, amado pai. Meu pai é uma pessoa que tem 73 anos, fez 74 agora, e aquela pessoa que não tem doença, não precisa tomar remédio, não precisa tomar nada, então não tomava nada. Só um remédiozinho de pressão e há 2 anos atrás está ele aí no Dia dos Pais, camisa verdinha, bem cheinho.
E no final do ano passado, eu disse, pai, você vai ter que mudar um pouco seus hábitos, vamos começar a suplementar, vamos começar a ingerir substâncias boas que façam com que você tenha uma dieta, uma nutrição adequada. Porque nem tudo que a gente come no dia a dia, nós já falamos sobre isso, a nossa dieta ela não é suficiente. Raramente você tem uma pessoa que tem uma dieta plena, uma dieta que tenha todas as substâncias, sais minerais, vitaminas, os aminoácidos. Então, tudo isso aí faz parte de um processo que, por vezes, muitas e muitas vezes, a maioria das pessoas, aproximadamente 80% da população mundial, precisa dessa suplementação. Então, tá aí, meu pai começou no final do ano passado, hoje ele é um assíduo consumidor de suplementos e perdeu 8 quilos, ganhou musculatura, ganhou vitalidade, melhorou a autoestima, melhorou muitas coisas, e aí hoje ele me cobra, porque sou eu que levo o suplemento para casa dele, e esses dias acabou faltando, e meu pai cobrando e mandando mensagem, eu em cirurgia e acabei atrasando um pouco, mas eu tenho muito orgulho disso e da mudança que ele fez. Fez uma mudança de pensamento, de atitude e corpórea. Aqui não podia deixar de postar a minha mãe, minha querida mãe, que eu amo tanto. Minha mãe tem 70 anos de idade. Ela está aqui de biquíni aos 35 anos e depois de biquíni aos 70 anos, que é a foto que ela está com touca. E ela melhorou. Eu digo, minha mãe, você melhorou. Ela, há um ano atrás, ela teve uma sequela de chikungunya, ela não conseguia fazer muitos exercícios. E aí eu comecei a desenvolver a questão da suplementação plena. E hoje ela está aí sem dor nenhuma, nadando borboleta, correndo 5 quilômetros, fazendo musculação, enfim, uma pessoa saudável e feliz. Tem o dia a dia, tem as atribuições dela, mas ó, passa com a maior facilidade do mundo. E aqui à direita, a mulher que eu amo tanto, a minha esposa Luciana, que também mudou de vida. Está aí Luciana com alguns quilos a menos, fazendo exercício, fazendo yoga, enfim, mudou de vida e todas elas suplementadas. Então, esse sentimento que eu tenho da suplementação plena eu trouxe para mim, para minha família, para pessoas que eu amo, só que isso foi se estendendo para os meus pacientes, amigos, enfim. É uma corrente do bem, é uma corrente que eu convoco você a começar a fazer, porque assim vale a pena. Tá mais do que mostrado, a pandemia mostrou. O melhor investimento que você faz é em você mesmo. Invista em você mesmo, seja feliz, viva o agora. A gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente sabe o que pode fazer hoje. Então, faça do hoje um hoje saudável, um hoje melhor, um hoje feliz. Bom, então, para falar de saúde, eu nunca vou deixar de falar dessa planta milagrosa, que é a Aloe Vera barbadensis Miller, a nossa querida babosa. Quantos benefícios? Se eu for falar, eu tenho uma aula aqui do Network que eu fiz sobre os benefícios da aloe vera para o corpo humano. E acreditem, em uma hora eu não consegui falar, acho que 10%, 10, 15% do que eu gostaria de falar dos benefícios. Então, eu fiz um apanhado rápido e está aí no canal Network. Quem quiser assistir, tá lá na íntegra. Agora, aqui eu fiz um pequeno resumo, que eu peguei da própria apresentação anterior, que coloca os principais elementos da aloe vera e como pode tirar o benefício. Por exemplo, as vitaminas. As vitaminas são catalisadoras, elas aceleram os processos químicos no corpo. Então, imagina você tem uma reação química, seja para visão hormonal, a movimentação de músculo, pensamento, a função renal, pancreática, digestiva, a necessidade das vitaminas. Então, veja aí, por exemplo, a vitamina A, que é o beta-caroteno, muito conhecido, conhecida a cenoura, né? A alimentação, a cenoura é o carro-chefe, vamos dizer, da vitamina A. Ela está envolvida na saúde da visão, da pele, dos ossos e também da parte das células vermelhas, então evita anemia. E a ausência dessa vitamina, junto, por exemplo, aqui com o complexo B, você tem a B1, B3, B6, B9, B12, esse é um complexo importantíssimo. Então, a falta dessas vitaminas aí vão causar, pode ver que cada efeito catalisador delas, por exemplo, a B1, crescimento dos tecidos e da energia, que é a tiamina. A B2, associada à vitamina B6, que é a piridoxina, ela participa da produção das células sanguíneas, ou seja, da parte das células vermelhas, da parte de levar o oxigênio para as células, de nutrir as células de oxigênio, tirar o gás carbônico. A B3, a niacina, participa da regulariza, né? Ela catalisa as ações metabólicas do corpo.
você tem um metabolismo lento, você vai ficar devagar, vai ficar sonolento. Se você tem um metabolismo muito alto, você vai consumir mais energia que o necessário, vai ter uma vida muito conturbada, muito acelerada. Isso vai fazer um desgaste do corpo mais rapidamente. A vitamina B6, ela vai participar também junto com a B12, que é a cianocobalamina, da produção das células sanguíneas. E assim, isso eu só estou pensando as principais situações. Então, a B6 e a B12, você vai combater a anemia, vamos dizer assim, vai fazer o processo inverso a ele. E também tem um papel muito importante. A B12, como eu já citei outras vezes, ela já foi muito usada, é muito usada na neurologia, nas doenças neurológicas. Então, as neuropatologias estão associadas à falta da vitamina B12 e também o tratamento delas. A vitamina C, que é um grande antioxidante, o ácido ascórbico, ela tem aquele efeito de estimular a imunidade, sistema imunológico, um antioxidante. Imagina o papel da vitamina C, ela entra no corpo, ela vai oxidar. Uma vez perguntaram para mim, André, é verdade que a vitamina C oxida no corpo? Graças a Deus é verdade. Porque quando ela entra no corpo, ela oxida, ela evita que as células do corpo, as células que nós tanto precisamos, oxidem, envelheçam, desgastem. Então, esse papel dela de se doar por nós é muito importante. O Forever C que nós temos aí na Forever, todo dia eu tomo um tabletzinho mastigo, principalmente antes de dormir, e tem um grande efeito antioxidante. Então, eu aconselho a todo mundo, é um investimento baixíssimo para o grau de benefício que tem no corpo. O tocoferol, que é a vitamina E, ela junto com a vitamina C, ela tem um grande potencial de estimular o sistema imunológico. Nessa época de pandemia, de Covid, de uma série de doenças infecciosas, esse papel é muito importante. Então, tá aí a aloe vera, quantas coisinhas que você já tem de benefício no corpo. O ácido fólico, que é muito conhecido, principalmente nas gestantes, para a questão da composição da célula vermelha do sangue, né, que vai levar oxigênio, trazer gás carbônico, e a falta dele é a anemia. Bom, além das vitaminas, a aloe vera é rica em monossacarídeos, polissacarídeos, e aí você tem a glicose, celulose. Então, esse açúcar é um açúcar bom, um açúcar que você vai usar como uma fonte de energia, então é rico em fonte de energia também. E, principalmente, aqui, ó, aminoácidos. Os aminoácidos são a menor partícula de um processo de formação das proteínas. Então, imagine, como eu já citei aqui anteriormente, uma parede, ela é um conjunto de vários aminoácidos ligados. Então, imagine, uma parede é um conjunto de tijolinhos, os aminoácidos são esses tijolinhos ligados, e essa parede, no final, se chama proteína. E a proteína tem uma série de funções no corpo que estão ligadas a todo o nosso funcionamento corpóreo de uma forma geral. Então, aí tem o ácido aspartico, o ácido glutâmico, a alanina, a arginina, fundamental. A arginina tem uma pesquisa de um médico famoso, Farid Murad, que fez essa pesquisa na Forever e desenvolveu a pesquisa sobre a formação do óxido nítrico através da arginina e provou que essa substância ela ajuda a vasodilatação arterial, principalmente das artérias coronárias, que são as artérias que vão nutrir o nosso coração. Então, aí está aí, por exemplo, eu citei aí, o ácido aspartico, ele vai atuar no hipotálamo, na secreção do hormônio da gonadotropina, o hormônio do crescimento, o hormônio luteinizante, a testosterona. Então, todos os hormônios que regulam o corpo do homem e da mulher. A falta deles, a gente sabe muito bem. Por exemplo, a mulher, quando a partir de uma certa idade, entra em processo de menopausa, e aí os sintomas, né, as consequências, elas vêm. Por isso é importante a reposição hormonal. Com a aloe vera, você faz uma reposição natural desse processo. Então, hoje eu acordo e durmo tomando aloe vera. Todos os dias, inclusive. O ácido glutâmico ele é importante principalmente na função cerebral e na função muscular. A alanina, que é precursora também dos neurotransmissores, principalmente da tirosina, os hormônios da tireoide, dopamina, epinefrina, norepinefrina. Imagina a epinefrina, a adrenalina, né? O que é que ela faz? No sentido de urgência. Acelera o coração, aumenta as reações nas musculaturas das pernas, faz com que você tenha agilidade de processo, de sair de situações de emergência. Então, são neurotransmissores fundamentais para o corpo, para o batimento cardíaco, para o pensamento, para o funcionamento da musculatura e assim por diante. E aí a arginina, que ele causa o relaxamento da musculatura dos vasos das artérias, como eu já citei, que foi essa pesquisa do Farid Murad. Nós temos nos Estados Unidos e na Europa
O Agi Plus, que é a arginina, é usada muito para pessoas que fazem exercício físico e ajuda nesse processo muscular, principalmente. Aí você tem a glicina, a cisteína, que eles vão fazer o efeito detox, desintoxicação do organismo, ajudar no sistema imunológico, funcionamento do sistema nervoso, muscular, enfim. São todos aminoácidos fundamentais. Por exemplo, aqui a histidina, que ela ajuda também na função sexual, no ciclo de sono e vigília. Imagina a falta da histidina. Pessoas que têm distúrbio do sono, eu sou otorrino e por muitas vezes durante o consultório eu pego pacientes com distúrbio do sono, apneia, ou que trocam o dia pela noite, e às vezes é a simples falta de alguns aminoácidos. E, além desses aminoácidos, a gente vai citar aqui as enzimas, que tem a catalase, a celulase, a creatina fosfoquinase, a amilase, nucleotidase, enfim, são substâncias que evitam o acúmulo de líquido no corpo, eles vão ajudar a questão muscular, do sistema nervoso, enfim, de uma forma geral, da parte digestiva, são substâncias fundamentais e que já vêm prontas na aloe vera. Bom, agora eu não poderia citar, a gente falando um pouquinho na nossa capinha, da parte externa, do shape, desses 4 produtos. Eu sou fã desses 4 produtos. Quando eu citei ali no começo a minha amiga Atenas, que perdeu 25 quilos, eu tenho outras pessoas que perderam peso, meu pai, minha mãe, amigos, pacientes, tenho vários e vários, vários casos. E eu usei basicamente esses 4 suplementos aqui da Forever, que é o Aloe Berry Nectar, que é o aloe vera com cranberry, que é aquela uva do monte, mais maçã. E aí você tem um efeito aí, principalmente, além do efeito, todo o efeito da aloe vera, detox de uma forma geral, ele vai enxugar seu corpo, tirar a retenção de líquido, vai ajudar na função renal. Isso aqui facilita muito, principalmente enxugar a gordura, que a gordura tem uma facilidade maior de reter líquido. Então a gente sabe, aí entra no final de semana, aí come churrasco, vai para a cervejinha, aí quando chega na segunda-feira está todo inchado, isso se deve à retenção de líquido. E aí você engorda em 2, 3 dias, 3, 4 quilos às vezes. E isso aí pode ser evitado com aloe berry nectar. Além de ser uma substância altamente nutritiva, de uma forma geral, ele vai ajudar nesse efeito detox, nesse efeito de retirar a retenção de líquido. O V-Force, fantástico, fantástico. A base de açaí e guaraná, ele é rico em zinco, fundamental hoje na questão também imunológica. O V-Force, eu particularmente uso diariamente, me ajuda tanto na parte de metabolismo, me deixa numa energia para vencer o dia. Eu começo cedo e vou até o final do dia, às vezes noite. Eu fui dormir de ontem para hoje, quase 2 horas da manhã. E estou aqui com energia, fui correndo na praia, e o V-Force me ajuda muito. E garanto a vocês que tem um efeito benéfico, ele vai ajudar no aumento do metabolismo, ele queima caloria também, ajuda no controle do peso, sem comprometer o cardiovascular, sem causar hipertensão, taquicardia. Ou seja, é uma substância aí que dá energia sem efeitos colaterais. E é engraçado que eu tenho um amigo meu médico, que cara, toma isso, toma aquilo, toma V-Force, ele tomou 2, depois tomou 4, depois 6, tomou 8 num dia. E ele ficou altamente energizado, altamente elétrico. E ele disse, rapaz, eu pensei que era orgânico, então orgânico eu podia tomar à vontade. Marley, isso aí é a mesma coisa que você tomar pó de guaraná ou açaí, o que for, em grandes quantidades, em excesso. Tudo que for em excesso, você vai ter um efeito mais, claro. Não chegaria a causar alguma patologia mais séria, questões graves, mas que aumenta o metabolismo muito, muito aumenta. Bom, o Fields of Green, fantástico também, e o outro trabalho, esses dois aí. Então, eu vou até citar por seguir do slide, que ele já tem aqui explicando um pouquinho da substância de cada um. Então, assim, só voltando um pouquinho, o cranberry, ele tem aquele efeito diurético, ele reduz a retenção de líquido, reduz o colesterol, ele dá saciedade, ele tem efeito antioxidante. Tudo que é antioxidante é bom, então você vai somando. Vocês vão ver muito que a Forever tem vários produtos, vários nutracêuticos, que têm substâncias semelhantes, com efeitos semelhantes, substâncias diferentes com efeitos semelhantes. Quando somadas, elas têm um bom efeito antioxidante, um bom efeito detox, um bom efeito na retirada da retenção de líquido. Então, esse somatório é importante. Outra coisa que vocês têm que lembrar, quando vocês forem consumir suplementos, observem a tecnologia deles, se são sintéticos, se são orgânicos, se são da mesma marca, porque existe uma tecnologia. Imagina se eu compro o colágeno de uma marca, as vitaminas de outra, o ômega de outra, e assim por diante. Por vezes, por não ser da mesma origem de pesquisa e de tecnologia e de
manufaturamento, você pode interferir um na absorção do outro. Então, tem que ter muito cuidado. Cada produto desse da Forever foi muito bem estudado por equipes profissionais altamente qualificados nos Estados Unidos. E essa associação, sem um mexer na propriedade do outro, é muito importante. Pelo contrário, não só evitar problema de mexer, como também poder somar forças. E aí, o Fields, como eu estava falando, a alfafa, eu vou citar dois principais elementos dele, que é a alfafa, que vai ajudar a evitar a ansiedade, tem um efeito diurético e também ajuda na parte digestiva por causa das fibras. A pimenta caiena, que ajuda aumentando o metabolismo, tem efeito anti-inflamatório e ajuda no libido. Então, muito bem-vindo. O V-Force, como eu falei, que já aumenta o metabolismo, também ajuda no sistema imunológico e ajuda também nessa questão da ansiedade, evita a retenção de líquido e assim por diante. Eu sou fã desse produto chamado Ultra Body. O Ultra Body, eu coloquei aqui o óleo de cártamo, mas ele tem o polinato de cromo, né, tem o retinol, tem o óleo de coco. E são substâncias, cortisol, que é aquele hormônio do estresse. Quanto maior o cortisol no corpo, pode medir seu cortisol aí, prometo pedir aí para medir. Quanto maior o cortisol, maior a barriga. Então, cuidado aí, quem não quer ter barriga grande, baixa o cortisol. Baixar o cortisol, Ultra Body. Falou e Vera Ultra Body. E aí, o controle da glicemia para o diabetes. Então, o que tem a ver um óleo, né, com o controle da glicemia? Tem tudo a ver. Só estudar óleo de cártamo. O picolinato de cromo, ele vai dar saciedade também. Ele vai tirar um pouco esses elementos, eles vão ter uma vontade de comer o carboidrato doce, então isso vai ajudar, porque o carboidrato é o que verdadeiramente nos engorda, é aquele que vai virar gordura, né? Que a energia que entra não é usada, ela vai para os depósitos. Então, vira gordurinha. Aqui eu queria falar especialmente de uma substância chamada colágeno. O colágeno, ele não tem só o tipo 1, o tipo 2, o hidrolisado. Na verdade, nós temos 28 tipos de colágeno no corpo. E se você quer estar saudável no verão e para o resto da vida, tome colágeno. Porque é uma substância estrutural, é uma substância que vai estar presente em todos os tecidos do corpo. Tem colágeno no fígado? Tem no pâncreas? Tem no intestino? Tem na pele, tem na unha, tem no cabelo, nos olhos e assim por diante. Então, essa figura aqui é a figura de uma artéria de um recém-nascido. Então, um corte histológico. Se vocês forem olhar aqui, tem aqui deixa eu pegar aqui. Meu apontador está aqui. Em azul, colágeno, e aqui, musculatura lisa, em vermelho, certo? Então, essa parte muito azul aqui é a parte mais externa, é a capinha da artéria. Olha aqui, quanto colágeno você tem na proteção externa de uma artéria. Aqui na parte mais grossa, vamos dizer assim, a parte média, é a parte muscular, você tem aí metade musculatura, metade colágeno. Então, essa musculatura é que vai adequar a pressão no corpo, a pressão arterial, é que vai aguentar os picos hipertensivos. Imagina você perder essa camada estrutural aqui toda azul de colágeno e ficar só a musculatura. Olha aí o risco de um aneurisma, uma ruptura, os infartos, os AVCs e aí por diante. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A partir do dia que eu vi essa microscopia, eu não tive a oportunidade de ver isso na faculdade, mas quando eu comecei a estudar os nutracêuticos, a nutrição celular, eu fui ver onde é que tem colágeno e eu vi que na artéria tem muito colágeno. A partir daí, nunca mais deixei de tomar colágeno. E o colágeno da Forever, ele é aditivado de vitamina C. Na verdade, nós temos 3 aminoácidos, geralmente, que glicina, prolina e hidroxiprolina, mas às vezes mudam o aminoácido, dependendo do tipo de tecido que o colágeno está envolvido no corpo, se é no fígado, se é na pele, unha, cabelo, enfim. Essas 3 substâncias, esses 3 aminoácidos, lembra que eu falei que é o tijolinho? Então, os tijolinhos eles vão se juntar para formar uma parede que se chama aminoácido, o colágeno, perdão, que é uma proteína. 30% das proteínas do corpo são os colágenos. Então, a gente tem que ter essa reposição diária. Pelo amor de Deus, a partir de hoje, todo mundo, toda a família, as pessoas que amam, amigos, conhecidos ou que não conhecem, colágeno aí na cabeça. Então, passou dos 20, começa a perder colágeno. A partir dos 50 anos, você tem uma perda muito maior. Então, antes que isso aconteça, vá repondo.
É uma reposição barata, eu considero um grande investimento, o custo-benefício é altíssimo. Então, vale muito a pena aí, não só no verão, como para o resto da vida. Eu não poderia deixar de falar de saúde sem falar dessas três substâncias. Primeiro, o Daily é um nutracêutico que tem todas as vitaminas, 100% das vitaminas e tem sais minerais. São 57 itens. Se você abrir a bulazinha do Daily, ele é o mais completo polivitamínico do mundo, nutracêutico. Ele não tem aquele efeito das vitaminas sintéticas, né? Geralmente um efeito de irritação gástrica. É uma substância que é retirada das frutas, das verduras, é altamente saudável, pode ser usado desde a criança até as pessoas idosas. Eu uso muito ele junto com aloe vera, então ele se complementa aí 100% das vitaminas e sais minerais. O Arctic Sea, que é o nosso ômega, então é um ômega altamente concentrado. O ômega ele é fundamental em 4 situações. Ele vai ajudar no sistema imunológico, no cardiovascular, ele vai tirar aquela a artéria. Você se lembra que às vezes a artéria começa a acumular gordura e essa luz da artéria ela começa a reduzir, e pode causar um efeito obstrutivo. Se for no coração, pode levar a um infarto. Se for no cérebro, um AVC isquêmico. Se for numa perna, um processo inflamatório com isquemia. Isso acontece às vezes muito no paciente diabético, inclusive, pacientes com doenças arteriais venosas. Enfim, o ômega vai ter um efeito contra isso, né, ajudando na saúde vascular. No sistema imunológico, eu já falei. Tem também na questão das articulações, nas doenças das articulações. Quem tem problema articular sabe muito bem o que eu estou falando. Então, o valor de você ter as articulações, as juntas saudáveis, é grandioso demais. Então, assim, eu tenho problema de coluna cervical, tenho problema de hernia de disco, um problema de um bocado de coisa. Esqueci tudo isso. Hoje eu tomo meu colágeno, tomo meu ômega, minhas vitaminas, meu aloe vera e está tudo tranquilo. Então, pensando em saúde, o ômega é muito importante. E uma última e quarta coisa que ele faz, ele blinda o DNA das células. E essa blindagem faz com que essas células não desvirtuem seu DNA. E o efeito da desvirtuação do DNA pode levar à alteração da célula e o conjunto dessas células alteradas pode levar a patologias como o câncer. Então, qual é o conselho que eu dou? O mais cedo possível, comece a usar o nosso ômega, porque o ômega ele vai fazer a diferença. Eu tenho uma irmã de 9 anos que toma um comprimidinho de ômega, um comprimidinho de colágeno, toma vitamina e toma aloe vera. E aí o nosso terceiro grande elemento é o Royal Jelly, que é a nossa geleia real. A geleia real eu considero um dos suplementos mais completos que existe. Ele e o aloe vera são os dois mais top, o mais do mais. Então, assim, a geleia real vai ter vários efeitos, mas principalmente no sistema nervoso central. Então, quando a gente lembra em déficit de memória, tá dando muito déficit de memória na Covid, ou nas pessoas mais idosas, o medo do Alzheimer, ou o Parkinson, que é o tremor, que é a alteração da placa neuromotora, neuromuscular. Então, você começa, com o passar do tempo, a ver uma alteração desses neurotransmissores e aí começa a ter um distúrbio de mobilização dos membros, ele começa a ficar tremendo. E aí você vai ter um efeito contrário com o Royal Jelly. Ele também ajuda no libido, é um grande estimulador da memória, ele dá energia para o corpo. Eu me sinto muito bem com o Royal Jelly. Eu faço uso dele desde o meu pós-Covid, há 1 ano e 3 meses atrás, e eu não tenho coragem de deixá-lo mais, porque, assim, em mim o benefício é muito grande. Eu falei esses dias agora com meu pai, ele, como eu falei, solicitando que eu levasse os suplementos para a casa dele, e ele me cobrando principalmente, além do aloe vera, tá, do Royal Jelly. Ele disse, André, esse aqui é o comprimido milagroso. Chupa uma pastilhinha por dia, e o engraçado parece uma pastilha mesmo, inocentezinha. Mas não é não, ela tem muitos bons efeitos. Bom, eu queria, assim, pincelar de uma forma geral, porque se você for falar de todos os produtos da Forever que levem ao benefício da saúde, eu vou passar aqui dias e dias e dias e dias falando. Isso já é repetir. Só a aloe vera, né, que nós temos, ela já tem aí assunto para vários capítulos. E livros foram escritos,
e muitos artigos científicos. Algumas pessoas me perguntam, André, você pode falar com o meu médico, com o meu nutricionista sobre aloe vera, para dizer que é bom, porque ele não acredita, tal, né? Aí a primeira coisa, pessoal, o que eu digo é o seguinte: nós, profissionais de saúde, pelo menos os médicos, pelo menos a informação que eu conheço, dos médicos que eu conheço, não foram preparados para a nutrição celular. Então, nós já temos esse desconhecimento por formação. E quando se fala de uma planta, né, o aloe vera, que é aquele negócio, a gente ouviu falar na babosa, todo mundo ouviu falar, os benefícios que vêm da cultura popular, há uma tendência natural da maioria dos profissionais, assim, acaba não dando muita atenção, isso é normal. Mas você pode fazer o seguinte: existe um sistema de pesquisa chamado Google, que é o mais reconhecido do mundo, e o Google Acadêmico, ele tem uma pesquisa específica para estudos. Então, você pode botar lá Google Acadêmico e fazer a pesquisa sobre aloe vera. Só no ano de 2021, você já tem mais de 1.800 pesquisas publicadas sobre aloe vera. Se você botar ao longo dos anos, milhares de pesquisas. Então, é só você pensar, tem pesquisa para tudo que é jeito, para cosmético, para questão intestinal, para serviços de oncologia, trata o câncer, e assim por diante. Então, está ali recheado de coisas. Então, para a saúde, ó, eu queria falar aqui um produto que eu sou fã, que é o Bright. A saúde começa pela boca, começa pela a nossa higiene bucal. Então, tá aí, ó, o Bright literalmente o melhor gel dental do mundo. Ele tem um efeito... Olha, eu tenho pacientes que têm estomatite, que são aftas, e você usa em cima da afta e melhora da afta, ele tem um efeito anti-inflamatório, antibiótico, trata aquela ulceraçãozinha. Mas vamos tirar essas patologias. Para você evitar o tártaro, para você tratar a gengivite, evitar a retração, não tem gel dental melhor do que o Bright. Além de durar para caramba, o meu dura mais de 2 meses. Outro aqui é o First, o Aloe First, ele é fantástico. Eu uso o First para tudo, 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 tudo. Até para desodorante eu uso, vou confessar. Então dá para usar no cabelo, se levar uma pancada, arranhão na pele, dá para usar no nariz. Já usei pacientes com crostas nasal e melhorou pra caramba, lesões na boca. Mas tirando essa parte patológica, você pode usar na pele, nas pancadinhas, no couro cabeludo, e os resultados são fantásticos. Inclusive, ele também vem 1 litro bem grandão e dura muito também. Eu uso um a cada 10 meses. Eu botei aqui embaixo esse kit, né, que é o Clean9. O Clean9 é um programa de 9 dias para você desintoxicar e, graças a Deus, fatalmente você vai perder peso, aí você vai se ajustar. Lembrando que a gente falou muito aqui de perda de peso, né, porque é a questão das medidas, porque é o mais comum. Mas você pode usar toda essa suplementação que eu falei para controle do peso, melhoria da saúde, como você pode aumentar o peso das pessoas, como você pode aumentar a musculatura. Então, a forma de que, como você utilizar, pode elevar ou pode tirar. Todo mundo achava, assim, que as pessoas que eu falava, assim, falavam, vitamina engorda, vitamina engorda. Pode aumentar peso, sim, mas pode fazer emagrecer. Na verdade, a gente precisa de um equilíbrio na parte da nutrição celular. Outro produto fantástico é o Aloe Sunscreen, é de meu uso diário. É um protetor que você passa, ele se fixa. Então, eu faço corrida no sol, você fica suando. Ele não fica escorrendo junto com o sol, cai no olho e arde. Ele se mantém, ele é absorvido pela pele. É uma das propriedades da aloe vera, essa questão de penetração na pele. Então, ele vai adentrar. Nós temos aí no Netfor a apresentação exclusiva sobre ele, vale muito a pena. Se não me engano, foi da Fernanda. E, assim, pense num protetor que você usa, ele vai fixar. Você pode tomar banho de praia, você pode nadar, o que for. Ele está garantido ali por pelo menos 80 minutos. Então, é muito bom para criança, para adulto, né? Para todo mundo. E para as pessoas que fazem exercício, ajuda demais. Eu usava um protetor à base de cera de abelha antes, e ele ficava aquele negócio meio tipo um sebo, uma coisa assim meio diferente para fazer exercício, porque ele não escorria. Depois do Aloe Sunscreen, acabou, fez bonitinho. Inclusive, ele serve para base, né, para as mulheres que querem se maquiar também.
Lembrando que não é só o sol que queima a pele. Além das manchas que você pode ter na pele, você tem o efeito de enrugar, né, do envelhecimento precoce. E aí você vai ter que proteger ele da luz do computador, do celular, de todos esses raios UVA, UVB que você possa estar recebendo. Outro grande produto é o Aloe Lips. O Aloe Lips ele tem uma ação fantástica na pele mucosa, né, que é essa transição do lábio, evita aquelas rachadurazinhas, dá um efeito de hidratação fantástico e tira manchas da boca. E pessoal, assim, eu tenho muitos pacientes que adoram, além de ter outras funções. Quando você tem aqui deu uma pancada, alguma irritação da pele, no nariz, você passa em cima, também funciona muito bem, mas principalmente a questão labial. O Aloe Vera Jelly, esse eu sou muito fã, porque eu tive uma dermatite grave pós-Covid também, e aí eu tratei basicamente com ele. Ele tem uma hidratação profunda, você passa, principalmente pós-banho, eu faço uma limpeza com aquelas esponjas, né, que fazem uma descamação da pele, e vocês já usam o Aloe Vera Gel e em seguida minha pele virou outra coisa, e assim, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa usa e o resultado é fantástico. Eu indico muito. Um outro creme é o Misturize aqui, ele tem a base de colágeno e elastina. Então, o que que eu faço? Eu uso o Aloe Vera Gel, que tem um efeito hidratante, e depois eu vou usar o colágeno e elastina. Muita gente fala, o colágeno, não adianta você passar colágeno na pele, não funciona, a pele não tem intestino. Funciona assim, porque o efeito do aloe vera ele vai levar às camadas mais profundas da pele. Então, esse efeito, lembrando que quando a gente fala em colágeno, a gente fala de aminoácidos. Então, você vai ter esse efeito local, sim, e quem usa sabe e vê a diferença. Então, assim, imagina esse contexto que você tem à disposição, que a Forever levou anos fazendo pesquisa, anos se desenvolvendo, para trazer esse benefício físico, né, e mental para nossa saúde. Então, vamos aproveitar isso, não só agora no verão, mas como uma mudança de vida, para que você possa entrar no novo contexto, nesse novo momento, onde a gente tem que valorizar a vida, onde a gente tem que se cuidar. Eu queria agradecer a todos. Eu prometi hoje não me alongar muito, não trouxe muito o sentido muito técnico da coisa, e sim fazer uma pincelagem, porque assim, se você for falar de saúde, a gente tem que pensar num conceito físico-emocional, intelectual, ambiental. Então, esse contexto que você se insere é muito importante. Lembrando também do fator energético, né, das trocas. O nosso corpo, as células, elas são formadas de elementos químicos, água, nitrogênio, sódio, potássio. Isso eu já falei em outras apresentações. E tudo isso é através do átomo, que tem os prótons, os elétrons, os nêutrons, isso aí é energia. Então, temos que também, quando pensar em saúde, nós temos que pensar no ambiente que nós vivemos, o que nós pensamos, aquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, vamos cuidar do nosso corpo como um todo, na plenitude, e por que não também aliar esse cuidado com a saúde, cuidado com o corpo, por que não aliar ao cuidado financeiro? A Forever Living tem um plano de incentivos, um plano de marketing fabuloso, generoso, onde você pode ter o seu benefício pessoal, o retorno, o cashback, mas você pode levar isso a outras pessoas, e a cada pessoa que você leva, que leva outra pessoa, que leva outra pessoa, ou seja, uma multiplicação do bem, pode te dar uma renda passiva, uma renda residual, onde todo mundo nesse processo sai ganhando, e quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai ter retorno, essa lei do retorno vai aumentando e a sua renda passiva vai ficando real. Então, é isso que eu queria deixar aqui de aprendizado e me colocar à disposição. Está aí meu Instagram, quem quiser falar comigo, só mandar direct. Estou sempre à disposição. Comecei uma jornada que é o 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é que eu estou fazendo todo dia uma postagem, todo dia consecutivo eu estou fazendo uma postagem sobre negócio, liderança e network marketing. Hoje eu estou no 6º dia, está lá no YouTube do Sistema Valente. Através do meu Instagram você pode chegar lá também. Então, vou estar em 900 dias de compromisso com você que quiser compartilhar conhecimento sobre liderança, negócio e network marketing. Forever Living Brasil, minha gratidão a todos. Espero que esse verão seja um divisor de água para todos nós
vamos crescer intelectualmente, saúde, financeiramente. Gratidão a todos. Meu muito obrigado, Forever League.